capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos importantes reflexões, todas elas envolvendo aflições. Particularmente, nesta manhã, nós vamos juntos fazer reflexões a respeito de o que nos leva a sentir-nos aflitos, relacionados às atitudes, à forma como nós exploramos esta oportunidade que temos de evoluir nesta encarnação. E esta reflexão é interessante e bem-vinda, porque, conforme nossa prece de preparação, deveríamos lembrar sempre do sentimento de gratidão. Mas lembramo-nos da gratidão ocasionalmente, e é um fato e não um julgamento. Esquecemos-nos, por exemplo, que só estamos tendo a oportunidade de aqui estar porque um espírito encarnado num corpo feminino é que durante o tempo breve, longo, dependendo da nossa convivência, chamamos de mãe, utilizando o seu livre-arbítrio, resolveu, opinou, determinou guardar-nos em seu ventre durante 9 meses, ou 7 meses. Se não tivesse optado por isto, por esta atitude, nós não estaríamos tendo esta oportunidade que estamos tendo de evolução. E esta oportunidade que nós temos de evolução e que devemos a esta mãe, para ser bem aproveitada, precisa ser, é claro, agradecida a cada instante. Sentimento de gratidão que nós deixamos, às vezes, esquecido, ao lembrar que existe no universo Deus, nosso Pai querido, que é só amor. Não importa como nós pensemos em Deus, imaginemos a sua figura, não importa como imaginemos que Ele possa nos abraçar, vir em nossa direção, qualquer que seja o sentido que nós damos, do olhar, do cheiro, do som, vindo de Deus nós vamos ouvir, vamos perceber, vamos sentir, vamos cheirar amor. E é este amor incondicional que Ele nos oferece, que faz com que este Pai querido espere que nós tomemos as decisões que nos livrem das aflições e que nos permitam a felicidade plena, se não absoluta, se não total, mas a felicidade dos espíritos perfeitos. Se nós agradecêssemos a cada respiração desta forma, muito provavelmente nós não estaríamos chamando de aflição os momentos desconfortáveis que todos nós enfrentamos. Por um problema físico, por um problema emocional, por uma dificuldade no relacionamento doméstico, por uma dificuldade no relacionamento nas casas de religião que frequentamos, profissional. A maioria dos desconfortos que sentimos nesses relacionamentos, nós não estaríamos chamando de aflição. Mas chamamos. Entristecemos-nos, afastamo-nos de amizades, afastamo-nos de frequentar lugares que gostávamos, esquecemos amigos, esquecemos oportunidades que nos fizeram felizes e preferimos, num sentimento muito mais relacionado à revanche, continuar dando causa a estas aflições. Não conseguimos ainda entender que a aflição chega até nós para divertir-nos
de um mau procedimento. Uma mentira que contamos, um distrato que fazemos, quando ignoramos amizades, quando maltratamos no lar, no convívio diário, quando ferimos quem mal conhecemos, apesar de ser nosso irmão, num ponto de ônibus, no movimento da cidade, e a consciência avisa que poderia ter sido melhor em função de tudo que aprendemos, este mau procedimento causa aflição, que só é resolvida, as aflições passam a ser resolvidas, e isto nós podemos, cada um de nós, interiorizarmos-nos e perceber, ela passa a ser resolvida, as aflições, quando nós resolvemos lutar com fé e com esperança. E quando o resultado, por exemplo, desses maus procedimentos, incluímos o arrependimento e a reparação. Mas as aflições, às vezes, nos chegam, por falta de confiança também, e nós não a encaramos como meio de progresso. Nós, os jovens, nos bancos escolares, estudando inúmeras matérias, tendo como foco uma universidade, um estudo de doutorado, de mestrado, qualquer que seja, afligimos-nos perto dos exames, afligimos-nos perto dos questionamentos dos professores, porque entendemos que aquela aflição, aquele medo faz parte. Mas se nós pensássemos que é um meio de progresso, que é uma etapa a ser vencida, provavelmente nós conseguiríamos trabalhar melhor essas aflições. Vivemos um momento muito especial no Brasil. Existe mais de 13 milhões de irmãos, companheiros de jornada, procurando uma nova colocação. Batendo na porta das empresas, enviando currículos nos sites de internet, conversando com os amigos e vendo os dias passarem. E deixando as aflições avolumarem-se. É difícil controlá-las, mas se nós não tivermos esperanças, se nós não acreditarmos em Deus, se nós não continuarmos trabalhando, o que será que vai restar? Dificilmente nós encaramos a aflição vivida e vencida como um ganho de experiência, mas ela é. Quantos de nós, na mudança do caminho profissional, na mudança dos relacionamentos de amizades, aprendeu a não cometer o mesmo equívoco, abalizou-se pelas leis divinas e nos novos relacionamentos foram melhores? Quantos de nós, trilhando os vícios, percebeu o mal que faz fisicamente e emocionalmente, de uma forma geral, cada um de nós percebeu, teve forças para abandoná-lo e saiu da aflição. Então, a aflição também pode ser um momento de ganho de experiência quando ela é vencida. Mas e as causas? Trabalhando ou verificando essas causas, por que nós vivemos cotidianamente estes ambientes que nos incomodam? Talvez nós devêssemos pensar como é que nós estamos trabalhando, por exemplo, o orgulho,
seria interessante ver se o orgulho não está causando para nós nenhum tipo de aflição. Nós estamos completamente despojados do orgulho quando, com emoção e com transparência, começamos a orar o Pai Nosso, por exemplo. E num determinado momento do Pai Nosso, muitas vezes emocionados, até sentindo as lágrimas verterem nos olhos, nós falamos: Pai, por favor, perdoa as minhas dívidas. E o Pai querido perdoa todos os nossos equívocos, oferecendo-nos inúmeras oportunidades, algumas nós nem enxergamos, porque queremos que venha rica, forte, e às vezes ela vem humilde e simples. E nós oferecemos uma contrapartida: eu vou perdoar todos aqueles que me devem. Aí termina a oração, termina o evangelho no lar, nós vamos tomar um café, nós vamos conversar um pouco quando conversamos, e a esposa fala: meu irmão vem almoçar conosco domingo. E o primeiro pensamento que vem, às vezes, talvez não conosco: aquele vagabundo do meu cunhado aqui de novo. Será que não é o orgulho de nós não aceitarmos que os erros que nós cometemos e que o Pai perdoa, quando cometem contra nós, também precisamos perdoar? A propósito, como é que nós reflexionamos a respeito do perdão? O que é perdoar para nós? Existe um teólogo evangélico americano, conhecido como Brian Zahnd. Em 2012, ele publicou um livro chamado O Incondicional Perdão. E numa parte do livro ele traz-nos uma reflexão importante a respeito do perdão. E ele coloca assim: se eu sinto-me melindrado, se eu sinto-me incomodado por alguma atitude tomada por alguém do meu relacionamento, por um grupo, perdoar não significa que eu precise esquecer o que aconteceu. Porque vai ficar no meu coração, trabalhado, é claro, da mesma forma como fica a marca de um prego, martelado fortemente contra uma madeira e depois sacado, mesmo que trabalhe a madeira, cubra-se o buraco que deixou, passa-se o verniz, fica diferente do restante da superfície que não foi ferida. Então eu não posso, ou eu não preciso incomodar-me com esquecimento total. Mas eu posso, naquele momento, resolver que perdoar para mim é não provocar revanche. É não levar um sentimento de vingança. Naquele momento é entender que eu não vou fazer a mesma atitude, que eu não vou cobrar nenhum tipo de retorno. E conta uma história interessante, neste mesmo livro, de uma missionária católica que vivia na Holanda antes da Guerra Mundial, a Segunda. E devido ao seu relacionamento com os judeus, durante o aprisionamento dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ela também foi aprisionada, ela e a irmã. E durante esse aprisionamento, ela sofreu atrocidades físicas, ela e a irmã. A irmã veio desencarnar e ela conseguiu sobreviver. E continuou acreditando em Deus, aprofundando-se no cristianismo, e foi na Alemanha fazer as suas pregações.
fez uma pregação efervescente uma determinada tarde de sábado. E notou que havia um senhor de uma certa idade, lá no fundo, emocionado com toda aquela pregação. Quando terminou o sermão, em que falaram, é claro, ensinamentos de Jesus, ela notou que ele vinha vagarosamente ao seu caminho. E o reconheceu. Ele havia sido o encarregado da prisão que ela ficara, e ele havia sido responsável pela maior parte das atrocidades físicas que marcaram-na profundamente, inclusive causaram o desencarne da sua irmã. E ele chega emocionado para ela, disse, arrependido de todos os erros, que lamentavelmente ele tornara-se cristão apenas após a guerra. E que ele estava necessitado de um perdão pelas atitudes que estava começando a tomar de mudança, e que ficara tão emocionado que gostaria que ela, representando Jesus, o perdoasse. E estendeu a mão para ela. Não a reconheceu. Essa holandesa olhou para ele, fechou os olhos e trouxe à sua mente a imagem de Jesus nos seus últimos momentos, dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Apertou-lhe a mão e o perdoou. Quando nós temos as aflições geradas por esses desconfortos de relacionamentos, conforme estávamos reflexionando, convém nós olharmos se não é o orgulho que está impedindo de nós entendermos esse perdão, que dá o alívio à aflição, que tira o peso da preocupação da revanche e que oferece um sorriso para que aquele que nós perdoamos continue vivendo. A marca que virou agora um ganho de experiência, que fez-nos perceber na nossa atitude a diferença entre o bem e o mal, porque estamos agindo com bondade, vai fazer com que estas aflições possam ser trabalhadas. Então a questão que fica para quando nós terminarmos a nossa reflexão de hoje, das causas atuais das aflições que tenho, muitas delas, será que não estão relacionadas com o meu orgulho? O que eu posso fazer a respeito? Eu tenho o perdão à disposição. Eu tenho a humildade para entender. Será que também nós lidamos no nosso cotidiano bem com a ambição? Quando a ambição é muito desmedida, ou vai além das forças que temos, será que ela causa aflição? Quando nós colocamos em mente que temos que comprar isto, ou comprar aquilo, fazer esta ou aquela viagem, profissionalmente atingir este ponto ou aquele da carreira, será que, colocando o foco e toda a força nessa direção, se nós não tivermos forças suficientes, porque mal planejamos o objetivo, e não tivermos humildade para redimensioná-los, e começarmos a ausentarmos-nos do lar, em horas de trabalho excessivas, em viagens excessivas, será que esta ambição causa aflição? Estando distante por questões de trabalho, por qualquer outro tipo de questão da família, de repente com filhos para serem observados, esposa ou esposo, para receber nossos cuidados, nós vemos uma atitude de sofrimento diante dos olhos. Será que não traz nenhuma lembrança de que nós estamos longe? E aqueles que fazem parte do nosso parentesco corporal estão sentindo a necessidade da nossa presença lá, agora. Se nós tivermos algum tipo de incomodação parecido com isto
que estamos agora reflexionando, é provável que a ambição, além do orgulho, seja também uma causa constante das nossas atuais aflições. E o caminho para resolvê-las, ou para trabalhá-las, para amenizá-las, nós sabemos qual é. Estamos frequentando religiosamente, no sentido rigoroso da palavra, uma religião cristã, que nos dá toda esta força para nós podermos fazer, à luz da nossa consciência, fiel portadora das leis divinas, as reconsiderações. Então, essa ambição, esse desejo sem limites, causa-nos aflição. Mas tem aflições mais simples, que é provável que nos cause no dia a dia, relacionadas à falta de ordem. Quando nós, por exemplo, estamos saindo de casa para ir a um local, na nossa mente nós programamos que é sábado, meia hora eu vou. Eu estive lá o ano passado, a memória aqui não vai falhar. Eu vou lembrar o caminho. E vem. E não lembra o caminho. Porque acreditou demais na memória sem fazer uma revisão, sem ter o cuidado de planejar. É provável que não aconteça conosco, mas nós conhecemos muitos irmãos que cometem este pequeno deslize diariamente. E aí fica aflito, porque não vai dar tempo, ou porque tem muito trânsito, ou porque errou o caminho. Agora tem o Waze, que dizem que ajuda muito, para nós que temos o celular, mas mesmo assim, esta falta de ordem, ela pode causar este tipo de descontrole, e às vezes até uma briga com um irmão nosso, a caminho, por um semáforo que ficou entre o amarelo e o vermelho, por alguém que tem mais pressa do que nós e corta a nossa frente, por um ciclista que acreditou que esta manhã o dia era de alegria e vem vagarosamente com a sua bicicleta, ou com a sua motocicleta, na mesma pista que nós estamos e não tem como ultrapassar. Faz parte do cotidiano. E às vezes a falta de ordem, essa falta de comportamento faz com que nós tenhamos dificuldade de conter estas aflições. Então nós estamos causando estas aflições. Nós estamos causando estas aflições. E aí não é um fato não, é uma certeza que nós estamos causando, nem é um julgamento, é uma certeza de que nós estamos nesse caminho. E às vezes nós somos portadores, com as nossas atitudes, de oferecer aflições para aqueles que convivem entre nós. Ficamos adultos, formamos famílias, somos papais ou mamães, e recebemos uma incumbência no nosso planejamento reencarnatório que nós aceitamos e até pedimos, de ser tutores dos espíritos que virão como filhos. E aí eles vão crescendo, e nós evitamos de levá-los na religião que frequentamos, nas palestras que assistimos, nos cursos que assistimos, porque ele tem o livre-arbítrio dele, ela tem o livre-arbítrio dela, e apesar de estar com 7, 8 anos, vai se quiser. Começa a ter este ou aquele comportamento que nós percebemos que vem da convivência com colegas que são todos irmãos, na escola, e nós não queremos dar orientação.
e contribuímos para que estas más tendências causem aflições a esses espíritos mais adiante. Tem um psicólogo espírita que vive na Paraíba, Rossandro Henley. Podemos encontrar algumas coisas desse rapaz na internet, se queremos. Rapaz, porque é bem mais jovem do que nós. E ele conta-nos uma passagem em uma das suas palestras a respeito de um relacionamento com a sua mãe. E ele fala que uma certa tarde de carnaval, ele chegou para a mãe dele e falou assim: eu vou para o carnaval. E lá no Recife, eles estavam nessa época no Recife, o carnaval tem lá uma certa liberdade, e a mãe falou: não, você não vai. Diz ele que estava na ocasião com 12 anos, 11, 12 anos. Você não vai. Como eu não vou? Eu posso escolher, você pode escolher e eu posso dizer que você não vai. Eu sou a mãe e eu comando essa casa e você não vai. Mas o avô, que é seu pai, me disse que eu posso ir. Ele disse que você pode ir, mas você mora aqui e eu estou dizendo que você não vai. Não te preocupes. Quando eu fizer 19 anos, eu vou. Se você estiver morando aqui, com 19 anos, você não vai. Nem com 20, nem com 21, nem com 22. Do jeito que você age, você não quer que eu te ame. Você não quer que eu tenha um amor por você. E quem falou para você que eu estou te educando para que você me ame? Eu não estou trocando a tua educação pelo teu amor. Quem falou para você que eu quero que você me ame? E encerrar o diálogo aí. Mais tarde ele entendeu que tudo que ela fazia é para conquistar o amor dele. Para ele entender que ela tinha feito o melhor possível. Os filhos que estão com 8, 9 anos, e que nós deixamos de trazer conosco na casa espírita, ou no templo religioso que frequentamos, porque ele escolheu, ou ela escolheu, não ir, se nós o trouxermos, vão agradecer lá mais tarde pelo fato de nós termos trazido. E é muito fácil observar. Se nós buscarmos nas lembranças, as convivências com os papais, com as mamães, mesmo nós os mais idosos, que já somos septagenário ou octogenário, não importa. Nós vamos encontrar diversas lembranças de momentos em que ficamos aborrecidos com o papai e com a mamãe e que hoje agradecemos a atitude que tomaram. Combater, sempre que possível, as más tendências em todos os momentos da convivência. E, às vezes, para combater, nós precisamos determinar. A lei de causa e efeito determina para nós que todas as causas que nós dermos produzirão efeitos que nós teremos que administrar. Aflições relacionadas às disputas que nós temos. O vizinho troca de carro, nós temos que trocar também. O vizinho é promovido, nós temos que ser promovidos também. O cunhado passou a contribuir com uma ajuda para os pais, que são nossos pais, porque está melhor empregado, nós temos que contribuir também. Quantas vezes nós sabemos que acontecem aquelas discussões, você tem que ajudar a mamãe. Pode ser o marido ou a esposa, hoje não tem diferença. Mas por que eu tenho que ajudar a mamãe? Porque o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, que você não gosta dele, está ajudando. E às vezes, o cunhado está ajudando porque pode, e nós não podemos dar aquele mesmo tipo de ajuda. Isso causa aflição.
que de novo nós trabalhamos, observando as leis divinas, fortalecendo a fé, a esperança, e não levando qualquer milindre de um diálogo como esse, com quem quer que seja, para marcar indelevelmente o coração. Ele vai marcar levemente, indelevelmente. Vai deixar só uma marquinha para a gente lembrar. Mas nós vamos cortar o caminho da vingança, da revanche, perdoando. Portanto, a falta de perseverança vai fazer com que nós fiquemos, quando queremos, mais e mais aflitos. E a perseverança está relacionada sempre com fé, com esperança, com vontade e com atitude. Estamos atravessando uma fase difícil, estamos fazendo parte daqueles 13 milhões que não tem uma colocação. A consciência vai nos deixar menos aflitos se nós estivermos lutando a cada dia. Pode levar um mês, um ano, 2 anos. Nós conhecemos uma história que data de 1992, de um relacionamento muito perto, naquela ocasião, porque faz parte da nossa convivência, e nós somos sexagenário, ele também ou é hoje. Na época, com seus 40 e poucos anos, estava desempregado. Vinha de uma alta posição, estava desempregado. E sempre sorrindo. Fazia 8 meses e meio, segundo ele, que estava desempregado. E conversando, sorrindo, a esposa dele, inclusive no dia, até o recriminou, mas eu continuo lutando. E você tem alguma coisa em vista, Arnaldo? Nada. Mas vai surgir. Eu estou lutando. Uma semana depois, lembro-me quando telefonou-me. E uma semana antes do dia 2 de novembro de 1990 e alguma coisa. Aí já não lembro. Ele ligou e me falou, estou empregado. E como tudo surgiu? A primeira chamada que eu tive, há 9 meses atrás, eu soube agora que eu era o segundo da lista. O primeiro não deu certo. Chamaram-me, começo daqui uma semana. Exemplo prático de perseverança e de esperança e de fé. Ficou nessa empresa durante 10 anos. Temos um relacionamento e uma convivência até hoje. Somos ambos hoje fazendo parte do quadro de sexagenários, perto do septa, da idade septagenária, e, portanto, trabalhamos agora assim meio que devagar. Deveríamos orar mais do que oramos, porque trabalhamos menos. Mas, enfim, é a perseverança, a fé, que sempre vai nos conduzir. É por isso que quando perguntaram para Francisco Cândido Xavier a respeito das aflições, o que ele podia falar a respeito, ele deixou esta frase com a qual nós encerramos a nossa reflexão da manhã. Leve na sua memória, para o resto da sua vida, as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade de vencer as provas. E lhe darão confiança na presença divina, que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo. Que Jesus nos abençoe e que Deus permaneça para sempre em nossos corações. Que assim seja.